Olá, boa tarde. Está no ar o TV Participação, o programa dos Conselhos Municipais, que traz para você cultura, informação, cidadania e muito mais. No programa de hoje, a gente vai falar sobre vários assuntos. Serra Serata, a greve que foi anunciada pelos profissionais de educação do nosso município e também a segunda dose da vacina contra o HPV. Tudo isso e muito mais feito sob medida para você. Daqui a 30 segundos eu tô de volta. Não saia daí. Crack. Droga perigosa, que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, o programa Crack é Possível Vencer oferece aos dependentes e suas famílias cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. O programa está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. De volta com o TV Participação e a gente começa falando a respeito da greve dos servidores da educação no nosso município, da rede pública de ensino de Petrópolis, a rede pública municipal. Para falar sobre esse tema, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio dois secretários de governo, professora Mônica Freitas, secretária de Educação, e Henrique Manzani, secretário de Administração da Prefeitura. Ontem, boa tarde primeiro para vocês, muito obrigada por terem vindo, porque é um tema polêmico, é um tema complicado, que envolve muita gente, né? Eu sei que é difícil para vocês disponibilizarem um pouco do tempo de vocês para estar aqui num programa ao vivo de televisão. Mas ontem teve aquela audiência pública na Câmara Municipal e dentro da pauta foi decidido lá entre os grevistas que realmente... Entre os grevistas não, agora que eles viraram grevistas, entre os profissionais da educação, estado de greve na nossa cidade. Isso foi de ontem para hoje. Hoje, o primeiro dia, tiveram 3 dias, né, de paralisação e, de acordo com o CEP, o motivo principal é a falta de negociação entre a prefeitura e a categoria. Qual é o posicionamento da secretaria, do município em relação a isso, secretária? Bom, Flávia, antes de mais nada eu queria te agradecer por a gente estar aqui podendo falar sobre esse assunto. É um assunto que você abrindo esse espaço, né, para o governo, a gente tem a possibilidade de ter um acesso maior, tanto à comunidade, às famílias, aos pais dos nossos alunos, mas também aos servidores, né, que ainda não têm um esclarecimento efetivo do que está acontecendo. Na verdade, em nenhum momento faltou o diálogo entre o governo e os servidores e o sindicato, efetivamente até o sindicato. O que acontece hoje é que nós estamos com 2 pontos de pauta apresentados pelo sindicato, numa proposta que é a redução da carga horária de 40 para 30 horas do pessoal de apoio e a questão da lei de 1/3, né, de planejamento para os professores. Bom, o que eu queria colocar para você é que fizemos o levantamento hoje, nós tivemos realmente uma paralisação de 3 dias. Eu não entendo, enquanto secretária, o governo também não entende, qual é o motivo que levou a essa paralisação, que levou ao sindicato tomar essa atitude e ir à frente com essa proposta. A gente vem dialogando com o sindicato já há bastante tempo, desde o início desse ano, desde o ano passado. Conquistas relevantes aconteceram para a educação no nosso município, para os nossos servidores, né? Nós tivemos aí as convocações, foram 1.400 profissionais da educação convocados e empossados 1.101 profissionais. Quer dizer, um avanço muito grande, valorizando os professores concursados, ao ponto de que hoje nós não temos nem professores de 1º ou 5º ano para ser convocado na lista de espera do concurso. Temos que fazer um concurso novo, professores de matemática. Quer dizer, tivemos também uma grande vitória para os servidores, para nós servidores, que foi o descongelamento do PCCS, que foi construído em 2011, né? Virou uma lei municipal em 2011, plano de cargos, carreiras e salários dos professores e profissionais da educação, e que permaneceu congelado
e nós entramos e já fizemos aí a realização de 1.125 enquadramentos do PCCS. E aí é bom ressaltar que hoje nós estamos ainda, e os desafios são muito grandes, envolvendo os servidores, envolvendo a categoria da educação do município. O nosso prefeito sempre esteve de portas abertas para o diálogo, secretário de administração, secretária de educação, secretária de controle interno, que sempre esteve junto com o sindicato apresentando os impactos da nossa folha. E também o procurador-geral do município, no sentido de esclarecer todas as questões, né, legais sobre esse processo. E eu quero ressaltar também a questão do ETJ, a extensão de jornada de trabalho, que não era regulamentada e foi regularizada também no nosso governo. O aumento de 8% no ano de 2013 e agora no ano de 2014. Então, são avanços que a gente tem construído com os servidores e com o sindicato num diálogo muito franco, num diálogo muito aberto. Então, agora, diante dessas propostas, a última reunião que o sindicato teve com o prefeito e que gerou aqui um documento, né, de apresentação da conclusão de pauta de reunião assinado aqui pelo governo e pela presidente do CEP, que está aqui. Tem como dar um zoom, Berner, por favor? Tem aqui o documento, né, com as propostas. Eu posso até dar uma lida no sentido de que nessa reunião que aconteceu no dia 15 de julho, a gente traçou metas, né, do governo com o sindicato para a gente dar conta de como fazer acontecer, né, a possibilidade de avaliação dessas duas reivindicações. E aqui a Secretaria de Educação e o governo cumpriu, né, e está cumprindo todas as propostas, né, a pauta estabelecida. Basta ressaltar também que foi proposto que a reunião no gabinete do prefeito com o sindicato, agendada para 29 de julho, está escrito aqui, de 2014. No dia 27, 2 dias antes, nós tivemos uma paralisação. Entendeu? Antes da gente apresentar esse documento e discutir esse documento. Nós nos reunimos, o sindicato, né, o CEP, com uma equipe técnica da Secretaria de Educação, praticamente diariamente no final do dia, para montar tudo que foi exigido aqui, tudo que foi acordado, que é a questão do concurso de remoção, da revisão do documento de porte. O documento de porte é o quantitativo de pessoal de apoio que tem dentro de cada instituição de ensino, a questão do concurso público, né, que estava previsto tudo para o mês de agosto, né? Isso tudo foi efetivado. Eu trouxe até aqui o documento que foi montado, tá, em parceria com o sindicato e encaminhado para o prefeito, onde é feita aqui uma proposta de documento de porte e inclusive com impacto, né, de pessoal de apoio, né, onde a gente teria que acrescentar para contemplar o pessoal de apoio, reduzindo a carga horária de 40 horas para 30 horas, nós teríamos que ter um acréscimo de convocação de concurso de 687 profissionais da educação. Essa planilha, essa previsão foi feita pela Secretaria de Educação com o sindicato, ela foi montada com o sindicato, impactando na folha de pagamento em cerca de 970 mil reais. Tem orçamento para isso, secretária? E aí, chegou-se à conclusão, mesmo na reunião, da impossibilidade de fazer isso acontecer agora, porque nós não temos como impactar essa situação na nossa folha de pagamento. Nós estaríamos comprometendo a lei de responsabilidade fiscal. Uma lei batendo de frente com outra. Sim. Exatamente. Não, essa não é uma lei. Isso a redução da carga horária de 40 para 30 não é uma lei. É um desejo, uma reivindicação da categoria e do sindicato. Né? A lei é outra coisa. Isso não contempla a lei. A lei é a questão de 1/3 da carga horária de professor para planejamento. Tá? Isso sim é uma lei federal e que os municípios estão se adequando e tendo tempo para se adequar.
Essa lei, Flávia, ela é de 2008. É uma lei federal de 2008. O nosso PCCS, ele foi construído e aprovado em 2011. Já era para ter sido contemplado essa lei de 1/3 dos professores. E não foi. Não foi contemplada no nosso PCCS. Então, hoje, o que nós temos que fazer como ação? Revisar o nosso PCCS e contemplar no nosso PCCS a questão de 1/3 do planejamento dos professores. Que também está dentro da pauta de reivindicações. Está dentro da pauta de reivindicação. Porém, para contemplar essa questão da lei de 1/3, que é uma lei federal, essa sim é uma lei federal, nós teríamos que chamar mais 645 professores. E hoje, por exemplo, nós estamos realizando um concurso público porque nós não temos mais professores de 1º ao 5º ano. Acabou os nossos professores, nós não temos mais como chamar. Matemática. Nós temos que chamar professores de matemática. Então, como é que nós vamos reduzir a carga horária dos professores de matemática e contemplar com o período de planejamento, se nós não temos no nosso banco professores de matemática para suprir essa carência e não deixar os nossos alunos sem atividade? Então, como é que nós podemos dar conta de todo esse processo agora, em pleno ano de 2014? E aí, Flávia, sinceramente, eu não consigo entender o motivo de uma paralisação. O prefeito não consegue entender o motivo de uma paralisação e muito menos o motivo de se deflagrar uma greve. O diálogo não foi fechado em nenhum momento. A prova de que o diálogo não foi fechado está aqui, um documento totalmente elaborado entre a equipe da Secretaria de Educação e a presença do sindicato, que participou de toda essa elaboração desse documento. Mas o fato é o seguinte, secretária, a gente tem 3 dias de paralisação, hoje greve, né? E como é que está o funcionamento? Como é que foi a adesão, né, dos professores em relação a essa greve? Flávia, eu até aqui aproveito esse momento para agradecer aos profissionais da educação, professores, pessoal de apoio, que não aderiu às paralisações, que não fez a sua adesão, que está entendendo tudo isso que está sendo falado, tudo isso que está sendo colocado. Eu tenho me manifestado através de diversas cartas às escolas, através de e-mails esclarecedores de que não é uma má vontade do governo, mas apenas não temos recursos financeiros para dar conta disso agora, de forma imediata, mas o governo não termina em 2014, né? O governo não está terminando esse ano, nós temos aí 2 anos pela frente de gestão e nós temos que fazer gestão com responsabilidade. Então, o que acontece? Da mesma forma que eu fui, na verdade, surpreendida com a paralisação, eu fui surpreendida com aquela semana onde o CEP levou a redução de uma carga horária de 40 para 30 horas em todas as instituições de ensino e as diretoras ligando, falando que causou um impacto grande, causou esse impacto que foi comprometido. Quer dizer, e hoje deflaga-se 3 dias de paralisação, deflaga uma greve. Uma greve, o sindicato estando ciente de toda a problemática que nós estamos vivendo e compactuando com eles a cada dia. E como foi a adesão? A adesão, hoje é uma adesão nas escolas, uma adesão muito pontual, e em termos de nos centros de educação infantil também pontual, né? Cada servidor aderiu ou não, mas fechados nós só temos apenas 2 centros de educação infantil, que eu lamento muito, porque muitos pais precisam desse espaço para deixar seus filhos para poder trabalhar. Secretária. Porque, por exemplo, eu trabalho, né? Muita gente está nos assistindo também trabalha e precisa de ter um lugar para deixar o seu filho em segurança. Como é que vai ficar esses pais agora? Qual é o posicionamento que vocês podem tomar em relação a isso? Flávia, na verdade, o governo está tomando todas as providências. A gente foi pego, como a Mônica já disse, de surpresa, a partir do momento que vinha se fazendo uma negociação. Em momento algum se fechou essa mesa de negociação. A gente, para você ter uma ideia, nós vamos estar homologando agora na segunda-feira, no Ministério do Trabalho, por questões burocráticas ainda não foi homologado, mas é um acordo coletivo com outra instituição da cidade, que é o CISEP, que representa a maioria dos servidores, de um acordo coletivo que contempla
praticamente várias ações dessas aí que estão sendo colocadas pelo SEB. Como eu te disse, fomos pegos de surpresa, não foi comunicado oficialmente dessa paralisação. Essa paralisação de 3 dias foi feito, até onde a gente tem conhecimento, ao bel prazer, não houve comunicação oficial ao governo. Mas isso também, o governo pode depois também colocar uma contrapartida Olha, em cima não disso, tenha não? dúvida disso, já foi determinado o corte de ponto desses profissionais que, de alguma maneira, não estão participando da greve. A gente não se faz isso com prazer, isso não dá prazer nenhum de se fazer, mas a gente tem que respeitar a quase totalidade, ou seja, mais de 95% dos nossos servidores que estão em sala de aula. Não seria um desrespeito a esses servidores se não fosse tomada essa atitude, né? E com certeza a gente vai tomar as providências necessárias para que essas crianças, e para que essas crianças não fiquem sem o espaço escolar, e para que esses pais tenham tranquilidade para sair para trabalhar, sabendo que o filho vai estar sendo cuidado dentro de uma das creches do município, nas escolas do município. E eu ainda coloco outro ponto ainda, secretário, porque a realidade, nosso país é um país pobre, nossa cidade também não é feita de pessoas que também são pobres. Muitas crianças vão para o centro de educação para se alimentar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Eu também coloco aqui o seguinte, nós estamos falando aqui de orçamento, de não ter disponibilidade orçamentária para efetivar isso, de garantir que o mais importante também hoje, não adianta a gente tomar uma atitude irresponsável e comprometer o pagamento dos nossos servidores. A gente não pode fazer isso. A gente tem que tomar atitudes sérias, com responsabilidade, garantir o servidor ter o seu pagamento, né? Então a gente tem que ter responsabilidade, mas automaticamente eu me lembrei, a gente fala de lei de responsabilidade fiscal, a gente fala de várias leis, enfim, leis e mais leis que envolvem papel. Agora eu vou falar de uma lei que é muito pesada, né? E que na verdade às vezes cai no esquecimento, né? Que é a lei do direito, é a Constituição. É o direito da criança ao espaço escolar. É o direito da criança em se formar. É o direito da criança estudar. É o direito da criança em estar num espaço escolar. É o direito. A gente fala muito da saúde, o direito a um leito, a pessoa precisa ter o atendimento da saúde. Na educação são 2 pontos, saúde e educação. São direitos garantidos da cidadania. A criança tem que estar sendo contemplada por uma Constituição, pela LDB, que é o direito de estar sendo garantido o espaço escolar para essa criança, né? A formação dos nossos alunos de conhecimentos. E eu te pergunto, e essa lei? Né? A gente quase não pensa sobre ela, né? E aí é que vem o meu apelo aos profissionais da educação. E como é que a gente faz? Como é que a gente conduz essa greve? Através desse apelo, Flávia. Apelo aos profissionais de educação que entendam que nós estamos avançando, que nós estamos com propostas, que nós estamos com projetos, que não se acabou a conversa entre o governo Rubens Montempo e os funcionários e os servidores. Não acabou. Não se findou, a prefeitura não está de portas fechadas. Então, que os servidores tenham essa credibilidade pelos avanços que nós já construímos e vamos construir, estamos aí, como a gente vai falar do concurso público. Então, e que repensem, né? Segunda-feira, repensem sábado, repensem o seu domingo, né? Voltem a trabalhar. Né? Estejam novamente ao lado dos nossos alunos, formando os nossos alunos, que eu possa confiar que segunda-feira os nossos servidores vão estar dentro das escolas, trabalhando, executando essa missão, que além de ser uma profissão, é uma missão social. E esse é o apelo que eu faço enquanto secretária, independente de não abonar faltas, isso é técnico. Não abonar falta é técnico. É puramente técnico, é apenas chegar e cortar um ponto. Mas eu não estou falando de técnica, eu estou falando do respeito à criança, do respeito à família, do respeito às pessoas. E é aí que eu peço a reflexão dos nossos profissionais da educação. Eu peço que os profissionais, nesse fim de semana, reflitam sobre isso, credibilizem, apostem,
né? E vejam que já tivemos retornos relevantes e vamos ter muito mais. Nós temos uma lei para cumprir e nós precisamos dar conta dessa lei. Como cumprir? Essa é a discussão, esse é o discurso. Não é um embate, é um discurso, é uma conversa, é uma porta aberta que a Secretaria de Educação e o governo sempre teve. E aí, eu não posso me furtar dessa solicitação, desse pedido de reflexão aos nossos servidores. Antes de mais nada, quando eles entram nos seus espaços, o amor, o que eles fazem por amor, né? E não tem a menor dúvida que esse retorno, e o nosso prefeito não é insensível a este ponto, né? Nós temos aí, se tivesse condições, por que o prefeito iria deixar, né, de cumprir uma lei? Por que o prefeito ia deixar de atender um desejo de 3.500 funcionários, né? Se ele tem condições de fazer e não faz? Por quê? Por quê? Não, é ciência. O sindicato tem ciência de que nós estamos impossibilitados hoje de atender. Hoje. A palavra hoje é muito importante. Até, Mônica, de atender a essas reivindicações. Essa ciência que a Mônica fala, até porque sempre houve essa abertura, sempre houve esse diálogo, né? Eu que participo de alguma maneira desde o início do ano passado, numa discussão de PCCS junto com a Mônica, junto com o sindicato, em alguns pontos, principalmente essa questão das 30 horas, eu sempre deixei muito clara a minha posição enquanto gestor, da dificuldade que nós teríamos para cumprir esse desejo, que não é uma lei, deixar isso bem claro, não é uma lei, é um desejo que o CEP, de alguma forma, é pauta unificada do CEP no Estado, eles têm colocado isso em todos os municípios, e que vocês têm acompanhado e vira e mexe na televisão os problemas que são criados por conta dessa pauta específica. Nós não queremos aqui tirar direito de nenhum trabalhador, deixar isso bem claro. Eu, que tenho um histórico político de um partido trabalhista, sempre lutei e continuo pensando da mesma forma. Nós sempre lutamos para reduzir a carga horária de 44 horas para 40 horas semanais. Essa luta que continua, vem avançando, mas nós não conseguimos ainda chegar a uma conclusão. O município de Petrópolis hoje, no seu contexto, já são 40 horas semanais. A gente não tem como, nesse momento, reduzir para 30 horas. Além do que, os editais que foram feitos, né, os termos dos editais, eram com 40 horas. A gente não pode simplesmente, no estalar de dedos, porque existe uma vontade, a gente reduzir. Porque não são só os profissionais da educação. Eu tenho o maior respeito pelos profissionais da educação. Né? Vou lutar, enquanto administrador, enquanto secretário de administração, pelos nossos servidores, porque, na verdade, os nossos servidores é o maior patrimônio que o município tem. Sem eles, a gente não caminha. Né? Então, a gente vai ter sempre essa luta, sempre esse respeito. Agora, aquilo que eu disse ainda há pouco, a gente não pode deixar, de alguma forma, de agradecer, como a Mônica já colocou, aqueles servidores que entendem esse trabalho que a gente vem fazendo, o esforço que a gente vem fazendo, para, de alguma maneira, poder dar uma qualidade melhor ao nosso servidor, dar uma condição melhor ao nosso servidor. Só que tem coisas que vão além da nossa vontade, não são coisas, de alguma forma, possíveis de serem realizadas, pelo menos no tempo que as pessoas querem. Então, deixar isso bem claro, que em momento algum nós rompemos com essa conversa, com essa negociação, com esse debate. O que eu não quero e não participo é desse embate. Como tentaram fazer agora recentemente na Câmara, propuseram algumas questões, chamando para o embate, uma coisa que me deixa muito triste. Eu falei isso com a Rose do CEP esses dias, encontrei com ela na rua, e me deixaria muito triste perceber que isso era uma movimentação em ano eleitoral, que isso era uma movimentação há 30 dias. Como é que o município, o governo, avalia essa greve? Olha, eu estou dizendo o meu sentimento. Né? Eu falei isso com ela e não tenho o menor problema de dizer. Me deixaria muito triste perceber que essa movimentação era política. Né? Não estou aqui querendo desmerecer os pleitos do CEP, não é nada disso. Só que é um ano, nós estamos a 30 dias de uma eleição e uma greve. A partir do momento que se fez os enquadramentos, a partir do momento que se fizeram várias contratações, aquela secretaria trabalhou e vem trabalhando direto, porque nós ainda estamos botando profissionais para a educação para dentro do concurso. Estamos fazendo um concurso que vai ser colocado, vai sair o edital a qualquer momento. Nos próximos dias esse edital vai estar na rua.
Concurso, edital que foi construído junto com o sindicato. O sindicato participou da elaboração do edital, né? Fizemos junto toda a elaboração do edital para depois apresentarmos ao prefeito. Exatamente. Pra você ter uma ideia, foram 2 aumentos. Ano passado nós demos um aumento. No primeiro ano de governo, inclusive tinham bochichos que não se daria 2%. Nós demos 8%. 8%, demos 1,5% de ganho real. É pouco. A gente queria dar 10% de ganho real, mas era a nossa possibilidade e fizemos. Não deixamos ninguém para dizer, o governo não deu. Fizemos esse ano um outro aumento com muito sacrifício, inclusive baseado na arrecadação que nós teríamos desse ano do Fundeb. Seria em torno de 135 milhões, e que, pelo que a gente está vendo, com a queda da arrecadação do ICMS, que impacta diretamente no Fundeb, a gente vai ter uma redução de quase 10 milhões que está previsto. Dentro das nossas previsões vai acontecer isso. Ou seja, nós não queremos fazer um sacrifício ainda muito maior, mas nós vamos cumprir com todos os nossos compromissos. O que eu posso perceber também é que a solicitação, eles querem uma coisa, de repente, mais imediata. E vocês, dentro da máquina pública, estão sentindo dificuldades de implementar isso. E dificuldades, deixar isso bem claro para você, que o CEP tem conhecimento. Sempre foi discutido a pauta, mostrando todas essas situações. Tudo isso que a gente está falando aqui, não foi só o governo que tem conhecimento. O CEP tem esses dados também, tem conhecimento desses dados. E, na verdade, por isso que aí a minha preocupação de estar se fazendo uma greve nesse momento, está se provocando uma greve. Eu gostaria, quero aqui, até pedir desculpas se eu estiver errado, mas me deixa mais triste ainda se tiver uma conotação política nisso. Aí realmente é o fim da picada. Flávia, eu queria até ler aqui na ata, né, para ver o entendimento do sindicato. Esses encaminhamentos visam, que são esses todos que eu já citei, que nós estamos fazendo e que tentamos fazer para ver se daria condições de nós executarmos. Esses encaminhamentos visam construir um cenário onde poderemos avaliar, né? Poderíamos avaliar, ou seja, não executar, avaliar com maior precisão as ações necessárias para a implementação das propostas horas apresentadas. E no final conclui com a assinatura de todos, né? A Prefeitura mantém um diálogo com a categoria e convoca o CEP para, em caráter permanente de discussão, analisar as ações que poderão acontecer e ser implantadas em curto, médio e longo prazo. Está aqui assinado. Rose, prefeito, secretária e Manzari. Esse documento é público. Então, esse documento aqui é um documento público. Então, foi entendido que naquela época existiam ações que seriam de médio, longo prazo, sim. Tudo isso foi entendido. Por isso que eu não entendo a paralisação, eu não entendo a greve, eu não entendo as atitudes que estão partindo nesse formato. E aí, eu até trago para você, eu faço parte da Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais, todos os secretários municipais de educação. A lei de 1/3 hoje é pauta de discussão da Undime. Foi solicitado pelos secretários municipais de educação que trouxesse palestrantes, né, para conversar sobre essa questão da lei de 1/3 e a lei de responsabilidade fiscal. Porque os municípios estão tendo, tanto os secretários de educação como os prefeitos, estão tendo dificuldade no atendimento dessa lei. Quer dizer, então a Undime está ajudando, né, apresentando propostas, e a próxima reunião que vai ter da Undime, o ponto de pauta vai ser esse, a execução e a aplicabilidade dessa lei de 1/3 para os professores. É complicado. Eu agradeço a presença de vocês dois. Infelizmente, nosso tempo é curto. Eu espero que essa situação se acerte da melhor forma possível, né? Tanto para os pais quanto para os servidores. Que todo mundo saia satisfeito, né? É verdade. É o que a gente quer, é o que o governo espera. E aqui eu reforço, né, que da necessidade dos nossos servidores refletirem, pensarem um pouco sobre tudo que foi falado aqui
eu já me coloco, sempre eu me coloco à disposição de todos, os documentos estão aqui, está fácil provar, independente de só para o sindicato, mas está fácil de provar para qualquer servidor que vier procurar a secretária de Educação. Eu gostaria de ver esse documento de porte e esse impacto. A senhora pode me mostrar, secretária? Estou à disposição para mostrar e apropriar os nossos servidores do problema, porque o que está impedindo da gente executar isso a curto prazo. Perfeito. Bom, de qualquer forma, agradecer aí o convite, dizer que a gente está aqui, agradecer esse espaço para que a gente possa estar esclarecendo a população, os nossos servidores, né, o que está acontecendo. Porque senão fica só um lado falando, fica difícil das pessoas saberem exatamente qual é a realidade do município. Fazer mais uma vez esse agradecimento aos servidores que acreditam, que sabem da nossa luta, para que a gente possa estar trazendo mais benefícios para eles e continuam, de alguma forma, atendendo as nossas crianças. Tá? Pode ter certeza que o diálogo está sempre aberto, em momento algum. Se houve um rompimento desse diálogo, não foi por parte do governo. Deixar isso bem claro. Perfeito. Muito obrigada, gente. E você não saia daí, que no próximo bloco o tema é cultura, o Serra Serata. No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, denunciam a violência que sofrem em casa e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site, conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Governo Federal. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Você pode até não ver. Você pode até não acreditar. Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo. Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? A Etilane passou por isso. Esse é um caso bastante grave. Parece que foi atropelado por um carro de grande porte, talvez com velocidade alta. A nossa vida pode mudar muito rápido. E olha, eu de fora. Sou da família dele, imagina quem é da família, sabe? Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Na minha vida, tudo é conquistado com esforço. Eu quero ter conforto, criar meu filho, passar mais tempo com ele. Mas fui tão mal atendida. O preço estava diferente da vitrine. Aí me empurraram uma marca sem assistência técnica. Também não levei. Eu sei dos meus direitos. Você sabe o valor do seu dinheiro. Quem vende para você também tem que saber. Por isso, exija sempre seus direitos de consumidor. O Brasil sabe o valor que você tem. AIDS, você ainda dá chance para ela? Não esqueça que usar camisinha é a melhor forma de prevenção. Use e abuse dela. Só assim você vai poder curtir numa boa. Se for festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha.
De volta com o TV Participação e o assunto agora é a Serra Cerata. Um pedacinho da Itália vai estar lá montado no Palácio de Cristal. Para dar mais informações sobre essa grande festa italiana, recebo no nosso estúdio agora a Thaís Ferreira, presidente da Fundação de Cultura e Turismo. Muito obrigada por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para a gente. Prazer. Obrigada a vocês. A festa esse ano está diferenciada, foi feita uma ampla pesquisa em cima de uma figura histórica muito conhecida do Petropolitano. Fala um pouquinho para a gente sobre isso e por que foi escolhida a Imperatriz. Então essa figura histórica, né, a que você refere é a Imperatriz, né, Teresa Cristina. Por que ela? Ela, na verdade, já dá o nome da nossa Casa de Cultura, que é parte, né, das atrações da Serra Cerata. E pesquisando sobre ela, a gente descobriu muitas coisas interessantes. Entre elas, que ela tinha trazido para a corte a gastronomia italiana para dentro do palácio. Então, né, esse foi um desenrolar desse novelo. E descobrimos também que ela era uma pessoa muito ligada à música, né? Ela tinha uma voz muito encantadora, tinha uma linha musical, e também ela foi a precursora da arte musiva no Brasil, que é a arte de mosaicos. Então a gente achou assim tão forte, né? E tão cheio de frentes, que a gente resolveu tê-la como inspiração na festa. Por conta disso, por exemplo, duas das homenageadas esse ano são musicistas brasileiras que têm uma relação com Petrópolis, que é a Magdalena Tagliaferro e a Mariuccia Iacovino. Inclusive, a Mariuccia, ela acabou dando nome também a uma orquestra que é linda, né, muito, muito boa, de Campos, que vem também como parte da programação da Serra Cerata, né? Esse foi o viés, digamos, da música. O viés da gastronomia já é uma parte forte da festa. Né? Exatamente. E da arte musiva, a gente resolveu trazer, então, por conta dela, uma experiência, uma vivência para os Jardins do Palácio, uma instalação. Por que ela é precursora? Ela fez lá no Rio de Janeiro, no Alto da Boa Vista, uma área que se chama Jardim das Princesas, que tem um banco que ela e outras princesas e ajudantes e tal, fizeram com conchinhas um mosaico. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente colocou uns bancos ali no Jardim do Palácio, e artesãos e artistas petropolitanos vão fazer uma instalação no decorrer da festa com cacos de mosaico. Não é o mesmo banco daquela época, obviamente, é um banco mais contemporâneo, um banco que pode, inclusive, ficar depois no Palácio de Cristal, em alguma outra praça nossa, mas que ele vai ser adornado, né, por mãos de artesãos e artesãs petropolitanas, fazendo uma alusão a essa referência histórica. Super legal. Eu peguei lá no site da Fundação de Cultura e Turismo, tem exposições também em cartaz. Eu vi que vão ter atividades especiais, inclusive você acabou de falar em relação ao mosaico, oficinas de gastronomia italiana, quinta-feira. Gente, focaccia com o chefe Pedro Pernambuco. Se você acompanha aí direto a TVC, vai lembrar que o Pedro Pernambuco esteve inclusive no Receita de Família há um ano e meio fazendo essa focaccia. É um espetáculo, recomendo. E sexta-feira, dia 12 de setembro, massas frescas, e no sábado vão ter técnicas de risoto. Então, se a gente acha que risoto é uma coisa fácil, não é tão fácil assim, tem umas técnicas. Eu que gosto de cozinhar, você também que deve gostar também. E vai ter carreata e exposição Alfa Romeo. Eu achei isso tão icônico, tão bonito, é uma coisa assim tão do imaginário, assim, uma coisa tão fina. Remete a um passado que era tão diferente da nossa contemporaneidade, essa velocidade que a gente vive. É diferente, né, Thaís? Então, para falar da gastronomia, né, claro que a gastronomia tem que ser um ponto alto da festa, né? Não só porque os italianos têm uma boa gastronomia, mas como também é uma atração para todas essas festas, né, para ter no palácio, além das questões culturais, para que as pessoas permaneçam e fiquem, né, e à vontade possam comer, e a gente sabe que a comida é um momento de confraternização, né, de comemoração, de celebração entre as famílias, entre os amigos. E aí, para isso, a gente
tem também a parceria do Senac, que fica ali em frente, que tem uma cozinha de alto nível, porque dão cursos. Então, eles estão nessa parceria com a gente, oferecendo essas oficinas de gastronomia que são gratuitas. Isso é né? legal da gente E aí ressaltar. a gente faz essa relação. E com... Você falou da carreata da Alfa Romeo, né? Lembrando também que a composição dessa festa, quer dizer, ela é realizada pela Fundação, mas com o apoio da Casa de Itália Anita Garibaldi. Né, que eles dão também todo o suporte temático específico das questões italianas. E aí esse ano, nessa relação, construiu essa possibilidade da carreata e da exposição dos carros Alfa Romeo, que é de um clube de Minas Gerais, ligado ao Alfa Romeo Brasil, e a Alfa Romeo é uma marca italiana. Então eles vão trazer 25 carros a Petrópolis, antigos e alguns mais contemporâneos, e vai ter essa carreata no próximo sábado às 9 da manhã, por ruas de Petrópolis, e depois eles ficarão expostos sábado e domingo, portanto 13 e 14, no próximo sábado e domingo, na frente do Palácio de Cristal, para quem quiser conhecer de perto, conversar com o dono, né, colecionador, e tirar uma foto do lado. Tirar uma foto e saber detalhes, né, quem tiver curiosidade. Eu acho legal. Eu também vi que vai ter um festival de filmes italianos, só que esse festival ele se estende até o dia 27, vai além da festa. Exatamente. Mês inteiro. A gente resolveu fazer um festival mais recheado, né, com os diretores italianos aí realmente mais renomados. E começou ontem, no dia 4, e realmente vai até dia 27 com conteúdo no Centro de Cultura. É imperdível. Quem não conhece ou quem já conhece também viu e queira revisitar, né, esses diretores e a produção italiana é muito interessante. Eu vi que do mesmo contexto da exposição do Alfa Romeo, vai ter uma homenagem especial aos 200 anos de existência daqueles que são emblemáticos, oficiais italianos, os Carabinieri. Eu não sei como é que fala. Carabinieri. Com a mostra de um Alfetta original, um automóvel símbolo da instituição. Ou seja, para os amantes de carros também vão ter que se deslocar de casa, vão ter que visitar essa festa, que ela está muito diferente, porque geralmente era focada realmente na gastronomia, um espetáculo ou outro, mas eu acho que agora vocês estão descobrindo um outro filão de público. Eu não sei se é filão de público, mas é uma questão... Todas essas festas, elas têm que ter um caminho conceitual. Muito bacana. Né, e um caminho cultural. E esse carro que você está falando, ele vai estar no segundo final de semana, né, lá exposto também dentro do Jardim do Palácio. E eu acho que é um pouco disso, né? A festa, eu acho que ela é um momento de comemoração, um momento de encontro, um momento de celebração, mas a gente não pode esquecer que ela também é uma troca cultural, né? E ela vem para trazer a diversidade das nossas referências como raízes. E aí eu acho que isso lida, eu já falei isso aqui outras vezes, mas lida com memória e identidade do povo petropolitano. Afinal de contas, a gente tem 300 mil pessoas que moram em Petrópolis. E a estimativa é que 1/3 dessa população é descendente de italiano, né? Então é uma coisa muito ligada à nossa identidade. Então a gente precisa entender melhor, né, fazer essa troca, mostrar como é que isso pode ser aplicado à contemporaneidade e à própria localidade da gente. Eu acho que só isso que faz a gente crescer como sociedade. Essa possibilidade de trocar, de respeitar o diferente, de incorporar o diferente, considerando a nossa natureza, né? Então a gente tem tentado trazer cada vez mais o cunho cultural, conceitual para essas festas, né? E aí... Então, envolver todas essas questões. E aí a Casa de Cultura esse ano também traz a história, um pouco da história, né, da Imperatriz Teresa Cristina, que sempre foi considerada uma imperatriz... quietinha, né? Quietinha, discreta, apagada, né? E aí a gente começa a ver, lançamos também como uma ação pré-Serra Serata, o lançamento do livro, da biografia dela, que é a primeira vez que isso vem à tona no conteúdo da história, né? E aí a gente ouviu as diversas cartas de amor que ela escrevia para Dom Pedro, e ele também, e que perpassa vários momentos históricos, inclusive momentos de decisão, né, da questão histórica brasileira. E aí a gente vai colocar também lá no jardim uma foto deles dois e as cartas de amor deles, né? Também tentar valorizar isso, porque a história às vezes nos conta, né, e a gente reproduz uma história às vezes que a gente só ouviu falar de um lado. Sempre muito recortado a história, e realmente o papel da mulher é muito subestimado. E era, né? E era porque era uma outra sociedade, mas nem por isso
ela conseguia, né, com jeitinho e com habilidade feminina, trazer coisas tão importantes, né, para a nossa cidade, como referência da nossa cidade e para o próprio desenvolvimento da história. Né? O que eu acho legal é que nesse final de semana e no próximo, o Palácio de Cristal vai estar travestido de Itália. Né? E final de semana passado teve, né, o casamento coletivo lá, que eu vi várias fotos, ficou uma coisa lindíssima. Né? E isso é bacana, ou seja, vocês realmente estão aproveitando desse espaço público para todos. Né? Eu acho que isso é uma marca do governo. Isso é uma marca do governo, isso é um pedido do prefeito, né, que eu assim, reitero, a gente tem que entender os equipamentos públicos como públicos, né? Portanto, gerar ali um ponto de encontro na cidade, entre as pessoas. O Palácio de Cristal, eu costumo dizer que ele é um templo para todos, né? Que pode, por onde deve circular toda essa diversidade da cidade, das diferentes culturas. Né? E a gente está tentando realmente aproveitar o máximo que a gente puder desses espaços, claro, respeitando também a questão arquitetônica, histórica, claro. Tentando negociar melhor com a vizinhança, né? Porque tem todos esses aspectos que também tem que ser negociados, né? Afinal, a gente está no centro histórico, né? Numa área também residencial, mas a sociedade tem respondido muito bem a isso também. E isso é uma questão que deve ser levada em consideração. As pessoas têm gostado de estar no Palácio de Cristal. A expectativa de público é boa, Thaís? 70 mil pessoas é o que a gente espera. Muita gente, legal. E eu acho que essa festa vem crescendo, vem se consolidando também. Quem sabe não vai ficar um outro filão, tipo a Bauernfest, que é aquela festa que atrai tanto turista e é muito positiva para o nosso município, principalmente em relação à nossa economia. Aquece a nossa economia. Turisticamente já é um produto bastante consolidado a Bauernfest. E a Serra Serata, ela não é pior. A Bauernfest está 25ª edição, né? E a Serra Serata, ela vem lá também da área do Cascatinha, onde tinha um reforço. E agora ela ganha o centro histórico também para poder fazer essa atração, além de bairrista, que tem toda a força bairrista, mas a questão também dos turistas, né? Então, quer dizer, isso é um olhar que tem um componente turístico, perde estando em Cascatinha. Para alguns, talvez sim, perde essa característica mais bairrista, mas tenta manter o tradicional, né? A gente tem grupos folclóricos e todas essas referências, mas também tenta trazer outros elementos culturais turísticos, né? E assim a gente vai caminhando e vai desenhando. Então aproveita e faz um convite pessoal de casa para poder participar também dessa festa, que é uma festa super diferente. É isso aí. Então, pessoal de casa, a programação é toda gratuita. Ela acontece no Palácio de Cristal hoje, a partir das 19 horas. Estou saindo daqui, indo para lá. E vai até o outro domingo. Lembrando que na segunda-feira não vai abrir a festa. E de terça a quinta ela vai de meio-dia, então está aberta para almoço, de meio-dia às 10 da noite, e nos sábados e domingos das 10 da manhã às 24 horas, né, à meia-noite, na sexta também até meia-noite, sempre à tarde e noite, com conteúdo cultural, atrações de Petrópolis, de fora de Petrópolis, para animar a festa, com baile dentro do palácio, corais. Enfim, muita música, né? Principalmente muita música. Então, estão todos convidados. Thaís, muito obrigada. Excelente festa para vocês aí. Que seja mais um sucesso da Fundação de Cultura. Obrigada. Obrigada a vocês. E você não saia daí que no próximo bloco o assunto é a campanha de vacinação contra o vírus HPV. Eu volto já. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha,
ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é para trabalhar. Infância é para crescer. Diga não ao trabalho infantil. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. De volta com o TV Participação e o assunto agora é a segunda fase da campanha contra o vírus HPV, uma campanha de vacinação promovida pelo Ministério da Saúde que a Prefeitura de Petrópolis abraçou a causa. Para dar mais detalhes sobre essa campanha, eu converso agora com a Alessandra Sauan, gerente de imunização da Coordenadoria de Epidemiologia da Secretaria de Saúde de Petrópolis. Muito obrigada por ter vindo ao programa. Obrigada a você. O que é esse vírus HPV? Porque tem gente que pega, eu vi inclusive um vídeo na internet que me deixou um pouco preocupada, das pessoas falando que isso está fortalecendo as meninas a fazerem sexo. Vamos desmistificar isso? Sim, sim. Não tem correlação. Nenhuma, né? Nenhuma. Não é uma vacina que vai estar incentivando. A gente está pensando na saúde dessas adolescentes. Que um dia vão se transformar em jovens, saudáveis. No futuro. Então, por isso mulheres conscientes do seu próprio corpo. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, por que é importante a gente estar imunizando essas meninas de 11 a 13 anos? É importante que a gente está falando de um vírus, né, que esse vírus causa lesão no colo do útero, ou seja, ele vai causando uma alteração que chega ao câncer de colo de útero. Então, o que a gente quer no futuro? O que o Ministério da Saúde, implantando essa vacina, o que ele quer? Ele quer reduzir essa mortalidade feminina, né? A gente falar no Brasil como um todo, a segunda causa de morte no Brasil é essa questão de câncer, né? A neoplasia. Dentre as causas de câncer feminino, câncer de colo de útero é a segunda causa. A primeira é de mama e depois vem de colo de útero. Então aí mostra o peso, a importância da gente estar protegendo aí essas meninas para que no futuro elas não venham a ter essa doença. A primeira fase da campanha de vacinação contra o vírus HPV começou, se não me engano, foi em março. Em março. Né? Mas desde então vocês estão com as portas abertas para quem não conseguiu se vacinar no dia D da campanha, tá levando a meninada. Então agora são março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses. A segunda dose. Então, mas tem que estar 6 meses certinho na carteirinha? Como é que funciona para a menina poder voltar e tomar a segunda dose dessa vacina? Sim. O que o Ministério quis? Como tem várias campanhas ao longo do ano, a gente teve no meio do ano aí a campanha da gripe. Então, para poder otimizar o serviço de saúde, ele fez uma chamada em março, né? A gente começou em 10 de março, chamando para a primeira dose. Mas, a partir de março, abril, junho, ao longo do ano todo, continuou vacinando. Por quê? Tinham meninas que antes tinham 10 e estavam fazendo 11 anos. Então, essas que estavam entrando 11 anos também foram vacinadas. Agora, ele está fazendo a chamada para a segunda dose. Mas a segunda dose é importante cada menina olhar no cartão e ver qual é a data que ela fez a primeira dose, para respeitar esse intervalo de 6 meses. Então, o Ministério agora distribuiu as vacinas no Brasil como um todo e está fazendo essa chamada, porque 6 meses é muito tempo, né? Para adolescente lembrar, para os pais estarem lembrando, e agora a gente tem que estar fazendo a segunda dose para completar o esquema de vacinação do HPV. Então, ele está chamando, falando essa importância da segunda dose, mas a segunda dose mesmo a gente vai começar dia 10. Entendi. Agora, quem está comparecendo é as meninas que estavam com 10 anos e fizeram 11. Que estão chegando no serviço de saúde. A partir de semana que vem, a gente vai começar a ver essa dose, a segunda dose aí que está chegando no serviço. Então, cada adolescente é bom olhar, procurar o cartão, porque também tem isso. Onde que está o cartão? Lembrar do cartão de vacina para levar e mostrar, eu fiz tal data e agora está fazendo
essa segunda dose da campanha. Então, por exemplo, se a menina se vacinou dia 25 de março, mais ou menos, então ela deve se programar para voltar no dia 25 deste mês. Isso, exato. Se vacinou em abril, só em outubro, então. É isso? Isso, para poder respeitar esse intervalo. Esse intervalo é importante para o organismo ele ter essa resposta das absorvido, defesas. Né? Isso é que as últimas pesquisas mostraram esse tempo entre a primeira dose e a segunda dose melhora a resposta da vacina. Então não precisa ir correndo para o posto. Por isso que o Ministério nem fez um sábado, um dia D. É um dia D como se tem campanha. Essa campanha, na verdade, é uma campanha de introdução de uma vacina. Uma vacina nova que está chegando no calendário, tem um esquema mais esticado entre uma dose e outra. Então, por isso dessas chamadas aí em março e agora em setembro. E para essa campanha específica, para essa vacina contra o vírus HPV, elas são 2 doses ou tem mais algum outro tipo de dose? É importante você lembrar, essas meninas vão ter um reforço 5 anos depois dessa primeira dose. Então, também daqui a 5 anos, é importante estar fazendo esse reforço. Mas a gente lembra assim, essas 2 doses, as pesquisas mostraram que já dá a proteção da vacina. Entendi. Lógico que a gente está pensando no futuro. Então, a gente está vacinando agora para que no futuro, quando for ter exposição na vida adulta dela, ela esteja protegida. Então, esse reforço vai estar sendo perto também dessa época futura para poder melhorar essas defesas da população feminina. Eu acho muito importante esse programa, por ser um programa de cunho educativo, a gente explicar para as pessoas que aqui é saúde, gente. Ninguém está fortalecendo nenhum tipo de conduta que você como mãe, você como pai, não considere adequada, nem eu também, para criança de 12, 13 anos. Só que a gente está pensando no futuro, né? Porque o HPV, como a Alessandra falou, ele é um vírus que mata as mulheres quando elas chegarem na idade adulta. Então é uma forma da gente estar combatendo isso. A medicina hoje em dia é uma medicina preventiva, é uma nova forma de encarar a vida. E é muito mais fácil a gente prever um problema, né, do que na hora que eu estiver lá no olho do furacão, tentar resolver a situação, né, não? Sim. Se antever ao problema. É importante olhar, Flávia, para a vacina HPV, igual quando olha para as outras vacinas que estão no calendário. Então, quando a mãe abre as vacinas que a criança fez na infância, protegendo contra as doenças graves, essa também é uma outra doença grave, né, que é importante estar se protegendo. Então, quando levou para fazer, é a BCG, é a vacina da hepatite B também que tem no calendário, contra a difteria, tétano, todas essas também fazendo antes de ter a exposição ao problema. É o mesmo raciocínio para a vacina do HPV. Eu acho que quando a gente fala de HPV, a pessoa já associa isso a uma prática de relação sexual, então acaba que também fica até um pouco, sinceramente, gente, é um pouco cínico das pessoas, né? A gente tem filha menina, a gente sabe que um dia, não estou dizendo que é hoje, mas um dia ela vai ter uma relação sexual, faz parte da vida, isso é natural. Então, mas assim, as pessoas elas meio que surtam. Minha filha, que não sei o que. Ai, vou deixar de ser consumidor para ser fornecedor. Isso é uma bobeira, gente. Isso aí é preconceito, isso daí... A gente tem que, de alguma forma, trabalhar isso e mudar esse tipo de comportamento e mentalidade, né, não? Sim. É importante aproveitar esse momento para poder ter o diálogo em casa, conseguir falar sobre sexualidade, né, que é importantíssimo, não só em casa, na escola, né, em todo momento, na unidade de saúde, está falando sobre sexualidade. Eu estava falando de outras vacinas, a gente tem outra vacina que também protege contra uma doença que também tem a via sexual, que é a hepatite B. E está no calendário desde pequenininho, desde que a criança nasce, recém-nascido, já se protege contra essa doença. E não cria-se tanto alvoroço. Não, eu acho que é porque saiu um pouquinho da infância, começa a estar um pouquinho mais velha, e lembrando também como é que está o calendário da programação do Ministério. Esse ano estão as meninas de 11 e 13 anos, um pouquinho mais velhas. Ano que vem, essa faixa etária vai cair, vai ficar de 9 a 11 anos de idade. Então é importante, quem está nessa faixa etária 11, 12, 13, que ainda não se vacinou, ainda não tomou a primeira dose, ainda dá tempo de se vacinar, porque ano que vem o Ministério vai estar caindo essa faixa etária. Então aproveita esse momento que está tendo até essa chamada para poder estar levando a filha para poder se proteger. E o futuro, um futuro com saúde, um futuro com tranquilidade. Sim. É um momento também bom para você que é mãe. Ai, mas eu tenho vergonha. Gente, não tem que ter vergonha, tem que conversar. Compra livrinho, vai em sebo, não tenho dinheiro, vai na biblioteca pública, procura, vê se tem. Né? A gente tem que conversar com naturalidade, explicar para as crianças, porque aí o que acontece? Vai diminuir um futuro problema. Porque olha só, uma adolescente ficar grávida é um problema, é um baita de um problema, mas se ela pegar uma doença sexualmente transmissível, eu te garanto que vai ser muito pior.
E é uma doença que tem essa conotação, essa ligação com o câncer, né? Que tem um peso aí maior, a gente vê na sociedade. Então, obrigada pelas suas informações, muito obrigada pela sua presença aqui. Tomara que o pessoal aí que compareceu maciçamente, né, na primeira dose da campanha, retorne ao posto de saúde, vê lá na sua caderneta a data certinha e toma a sua segunda dose e daqui a 5 anos o reforço. Não é isso? Isso. Aproveitar o momento da implantação pelo Ministério da Saúde dessa vacina no calendário. Muito obrigada pelas informações. Até uma outra oportunidade. Obrigada. E o TV Participação termina aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. Eu espero você na próxima sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, nosso encontro marcado. Um grande beijo e tenha um excelente final de semana.